gente estava vendo conjunto. A gente viu que quando eu falo de um elemento para conjunto, eu uso pertence, não pertence, né? Por exemplo, o 2. O 2 ele é um número que a gente usa para contar, então ele é natural. Mas ele também é um número inteiro. E ele também pode ser representado por fração. Então, ele também é racional. E por isso, ele também é real. Não é isso? Uhum. Aí a gente viu que se o número for uma dízima periódica, ou seja, que tem uma repetição que dá para eu representar através de fração, essa aqui dá para representar como 3/9, que é 1/3, ela é racional. Mas se ela for uma dízima não periódica, por exemplo, isso aqui não tem um padrão, então ela é irracional. E se ela for π, também é irracional. Agora uma curiosidade, se eu somar um número par com número par, eu tenho um número par ou ímpar? Todo número par somado com outro par, ele é par ou ímpar? Par. É par, né? Se eu quiser representar isso, o número par ele é da forma 2K, porque ele é 2 vezes alguma coisa. Só você pensar, número 6 é 2 vezes 3, número 200, 2 vezes 100. Então, ele pode ser escrito como 2 vezes alguma coisa. O outro número, par, vai ser 2 vezes K2. Por exemplo, se fosse o 300, 2 vezes 150. Então, a soma deles dois, se eu botar o 2 em evidência, continua sendo um par. Então, 2 pares dá um número par. E se eu somar um par com um número ímpar? Boa noite. Se eu somar um número par com um número ímpar, por exemplo, par mais ímpar. 2 mais 3 é par ou ímpar? Boa noite. É par. Boa tarde. Seja bem-vinda, Thaís. Sou Vanessa. A gente está tendo aula de matemática agora. Então, se eu somar um número par com um número ímpar, né? Ímpar. Por exemplo, 2 mais 3 dá 5, né? 5 mais 6 dá 11. Então, tá. vai dar ímpar, né? Uhum. E se eu somar dois ímpares, por exemplo, 3 mais 5 dá 8, dá um número par. Porque esse tipo de questão pode ser uma pegadinha que cai na prova, né? Não só de vestibular, mas também de concurso. Ok? Ok. Aí agora a gente vai ver intervalo. O que é um intervalo? A ideia do intervalo é quando eu tenho um espaço de tempo. Por exemplo, vamos supor que eu comprei uma passagem para ir para Fortaleza. Só que eu passei mal e eu não pude fazer a viagem. Então eu liguei para lá, ou entrei no site da onde eu comprei a passagem e cancelei a viagem para ir outro dia. E aí eu tenho um prazo para poder fazer essa viagem. Então vamos supor que a viagem seria dia 24 de janeiro. Aí eles falam assim, ó, você tem até 23 de janeiro do ano que vem para poder fazer essa viagem. Então, isso aqui é a ideia de intervalo. Qualquer dia, qualquer horário que tenha avião disponível dentro desse período de tempo, eu posso viajar. Mas não é a hora que eu quero, é a hora que tiver avião disponível. Ah, eu quero viajar dia 5 de abril à meia-noite, mas se não tiver avião, não posso. Mas eu tenho que olhar dentro desse intervalo de tempo. Então, a ideia de intervalo é um conjunto de números infinitos dentro de um intervalo. Então, por exemplo, se vocês pensarem na reta numérica, tem o número 0. Aí tem 1, 2, 3 e assim vai, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Tanto para o lado positivo como para o lado negativo.
Se eu pegar esse pedacinho aqui entre 0 e 1, entre 0 e 1 existem infinitos números. Como assim? Qualquer número que vocês pensarem entre 0 e 1, sempre vai ter um número maior ou um número menor. Então, se eu pensar no número 0,5, que está bem no meio, eu consigo um número maior. Eu consigo para cá, para a direita, vamos supor, 0,68, e eu consigo, que ainda é menor que 1, e ainda consigo aqui para a esquerda um número menor, 0,376. Então, entre dois números inteiros, eu sempre vou ter infinitos números. E aí, a gente vai trabalhar agora a ideia disso, que é a ideia de intervalo. Tá? Eu tenho, por exemplo, entre 1 e 3. Quando eu coloco a bolinha assim aberta, quer dizer que eu posso pegar qualquer número entre 1 e 3, mas o 1 e o 3 não estão incluídos. Então, eu poderia pegar 2,99999, mas não posso pegar o 3, porque o 3 não está incluído no intervalo. Poderia pegar o 0,0000001, certo? Poderia pegar 1,00002, porque é maior que 1. Então, esse intervalo aqui ele é chamado de intervalo aberto. Ele começa no 1, mas não tem o número 1, e ele vai até o 3. E aí, a gente pode representar ele dessa maneira, ou a gente pode representar assim, ó, colchete para fora no 1,3 colchete para fora no 3. Ou ainda com parênteses. Isso aqui são símbolos que a gente usa. Tudo bem? Tudo. Eu poderia pegar, por exemplo, o intervalo de 3 até o 10. O 10 pintado. Então, nesse caso aqui, o 10 está incluído no intervalo. Então, eu poderia pegar 3,1, 4,6, 8,9, 9,9999 e o próprio 10. Então, esse intervalo aqui, ele é chamado de semi-aberto, porque uma parte está aberta, outra fechada. Então, o número pode ser qualquer um maior que 3, menor do que 10, inclusive o 10. Aí eu boto esse tracinho aqui de menor igual, porque eu estou incluindo 10. Aí eu posso representar esse conjunto, esse intervalo dessa maneira. Ou eu posso representar, ó, colchete para fora, para dizer que é aberto, no 3, no caso. Depois, no 10, colchete para dentro, que é fechado. Ou ainda eu posso misturar parênteses no 3 e o 10 fechado. Foi? Jamile, Thaís, Amanda? Tô aqui. Não, eu sei, mas entenderam isso? Entendi. Thaís e Amanda, entenderam? Entendi. Então tá. Aí o que eu posso fazer também? Eu posso ter um intervalo que ele é fechado embaixo, por exemplo, no 2, e ele é aberto no 11. Estou colocando números aleatórios. E aí, como é que ele vai ser? Ele é qualquer número maior do que 2, inclusive o 2, e qualquer número menor do que 11. E aí, o que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso pensar que isso aqui também é semi-aberto, tanto esse quanto esse aqui. Posso representar também, ó, colchete fechado e aberto no 11, ou ainda colchete fechado no 11, parênteses no 11. E eu posso ter também um intervalo em que os dois são fechados. Por exemplo, fechado no 4, vai até o 16 fechado. Normalmente a gente bota assim uma cobrinha, né? E aí eu falo que esse intervalo aqui é fechado. Então, ele é fechado no 4 até o 16 fechado. E aí, a gente pode trabalhar também a ideia da juntar intervalos. Por exemplo, eu tenho o intervalo A, que ele é assim, ele vai do 0
até o 1 fechado. E eu tenho o intervalo B, que vai do 0,5 aberto até o 2 fechado. Aí eu pergunto, quem é a união B? Quando a gente fala de conjunto, unir é pegar todo mundo e botar na mesma sacola. Então, a ideia aqui de intervalo é a mesma coisa, é juntar todo mundo, unir e colocar na mesma sacola. Então, eu vou pegar, tá aqui a reta numérica, né? Eu vou pegar quem está no 0, vou passar pelo 0,5, só que como eu estou unindo, eu vou botar ele aqui dentro, porque aqui dentro ele está dentro, tá vendo? Na parte do A. Vou passar pelo 1 e vou até o 2. Então, se eu fosse representar esse intervalo A aqui através de representação, seria colchete para fora no 0 e fechado no 1. No B, colchete para fora no 0,5 fechado no 2. E na união seria aberto no 0 e fechado no 2. Ele iria de 0 até 2. E se eu pedisse a interseção? A interseção é qual pedaço que tem nos dois intervalos, né? O que tem nos dois ao mesmo tempo é do 0,5, se você comparar, ó, até o 1. Só que o 0,5 no B, ele não está presente. Então, eu vou botar 0,5 aberto e ele vai até o número 1 fechado. Então, a interseção aqui seria 0,5 aberto até 1 fechado. Foi ou não? Foi. Amanda? Thaís? Sim, eu consegui entender. Tá. Thaís saiu? Saiu. Tá. Agora vamos ver aqui outro exemplo. Agora eu vou dar o intervalo assim. X pertence aos reais, tal que X é maior do que 10. Nesse caso aqui, vou fazer a reta numérica. Ele começa no 10 e ele vai para mais infinito. Então, esse aqui é um intervalo que ele é infinito, vamos dizer assim. Ele é uma semi-reta. Então, ele é aberto no 10 e vai até mais infinito aberto. Ou posso representar com parênteses, porque o parênteses é sempre aberto. Se eu tiver um intervalo assim, ó, X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual que 20. Então, eu tenho a reta numérica. Se é maior ou igual, o 20 está incluído. E ele vai para mais infinito. Então, é colchete fechado no 20, vírgula, mais infinito. Ou colchete fechado no 20, mais infinito e colchete para fora. Poderia ter um intervalo também assim, ó. X é um número real, tal que X é menor do que 5. Então, quando eu fizer a reta aqui o 5 é aberto e ele vai para menos infinito. Então, aqui ele é colchete para fora, menos infinito até 5 aberto, ou abre parênteses, menos infinito até 5 aberto, fecha parênteses. E eu também poderia ter um intervalo assim, ó. X pertence aos reais, tal que X é menor ou igual que 3. Então, tem a reta. E aí, como ele é menor ou igual, o 3 está incluído, bolinha pintada, para menos infinito. Então, isso aqui seria colchete para fora, menos infinito até 3, colchete para dentro, que representa fechado. Ou parênteses, menos infinito até 3, colchete fechado. Tudo bem? Tudo bem. Tá.
eu vou botar uns intervalos aqui, vocês vão me dizer se ele é aberto, fechado ou semiaberto. Esse intervalo, ele é aberto, fechado ou semiaberto? O que vocês acham? Aberto. É aberto. Jamile, o que você acha que é? É aberto? É aberto, isso aí. Então, ele vai ser... eu posso representar ele assim, ou então assim, né? X é um número real, tal que x é maior do que 2 e menor do que 3. Se eu representar na reta, 2 até 3. Agora, se eu tiver o conjunto fechado no 2 e aberto no 3. Aberto, fechado ou semiaberto? Semiaberto. Semiaberto? Semiaberto, né? Aham. E aí, se eu for representar desse jeito aqui, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que 2 e menor do que 3. Então, tá aqui, pintado no 2, bolinha pintada, aberta no 3. Se eu tiver o conjunto assim, 2 e 3, fechado, aberto ou semiaberto? É fechado? Fechado, né? Fechado? Isso aí, muito bem, fechado. E aí vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que 2 e menor ou igual que 3. E aí aqui na reta vai ser o quê? Bolinha fechada no 2 e bolinha fechada no 3. E esse aqui? Ele é o que? Aberto, fechado ou semiaberto? Semiaberto. Os dois colchetes estão para fora. Semiaberto? Ele é todo aberto. O negócio aqui de cima vai ser aberto no 2 e aberto no 3. E se ele for assim? Aberto, fechado ou semiaberto? Semiaberto? Semiaberto. Semiaberto, isso aí. E pode ser assim, ou parênteses, vírgula 3 colchete, ou x é real, tal que x maior que 2 e menor ou igual que 3. Peraí. Troquei aqui, né? Então, boa noite, Vanderleia. Aí fecha aqui no 3. Tá? E se ele for assim? É mais infinito. Ele é aberto, fechado ou semi-aberto? É aberto? Aberto. Tudo aberto, né? E aí, se eu quiser representar x pertence aos reais, tal que x é maior do que 2. 2 não entra. Bolinha aberta no 2 e vai para mais infinito. E se for assim? X pertence aos reais, aqui é semiaberto, maior ou igual que 2. Mesma ideia, só que a bolinha é pintada no 2. E se for assim? Aberto, fechado, semiaberto ou semi-fechado? Semiaberto? Semiaberto, isso aí, fechado no 3. Então, x é um número real, tal que
x é menor ou igual que 3. 3 pintado para cá. Se eu tiver menos infinito até 3, assim, tudo aberto, né? Uhum. X é real, tal que x é menor do que 3. Mesma ideia, só que a bolinha aberta. Se eu pegar, por exemplo, isso aqui, eu pego um intervalo de raiz de 4 até a raiz de 16. Esse intervalo começa em qual número inteiro e termina em qual número inteiro? No 2 e termina no 4. Isso. No 2 e termina no 4. Eu posso falar que a raiz quadrada de 25 pertence a esse intervalo 2,4? Sim ou não? Não. Não, né? Porque a raiz de 25 é 5, né? Assim. E 5 não está no intervalo de 2 a 3. Então, raiz de 25 não pertence a esse intervalo. O número 2, ele pertence a esse intervalo? 2,4? Pertence. A bolinha está pintada ou a bolinha está aberta? Não pintada, não. Apesar dele ser limite fronteira, a bolinha não está pintada. E por isso que não vai pertencer. Mas se a bolinha tivesse assim, aí tudo bem. Mas como ela não tá, ela não vai pertencer por conta disso. Posso falar que a raiz quadrada de 125 sobre 25 está nesse intervalo? Raiz de 125, não. Deixa eu botar uma inteira aqui. Eu vou te para mim. 225. Raiz de 225 é quanto? 15, né? Uhum. Raiz de 25 é? 5. 15 dividido por 5 é 3. 3 pertence ao intervalo 2,4, sim ou não? Sim. Pertence. Muito bem. Eu posso falar que o número π pertence a esse intervalo 2 até 4? O número π, ele é aproximadamente quanto? 3,14. Eu posso falar que 3,14 é 2,4? Não. Sim. Ele é um número maior que 3 e menor do que 4, não é? Então ele pertence. Sim. Agora, se eu falar 2π pertence a esse intervalo? Agora não, né? Porque 2 vezes π vai dar 6, alguma coisa. Já é maior do que 4. Então, aí não pertence ao intervalo. Número 4 pertence a esse intervalo? Não. Não, né? Porque o 4 não está pintado. Então, ele não entra. Não pertence. Muito bem. Agora eu tenho esse intervalo aqui, ó. É o 10 aberto. Número 6 pertence ao intervalo entre o 5 e o 10? Sim ou não? Sim.
Sim. Sim, porque a bolinha tá pintada. E o 10 pertence ao intervalo? Não. Não, porque o 10 não tá pintado. 9,99999999 pertence ao intervalo? Sim. Sim. Raiz quadrada de 100 pertence ao intervalo? Não. Não, porque ela é igual a 10, né? Raiz quadrada de 49 pertence ao intervalo? Sim. Sim, porque a raiz de 49 é quanto? 7. Isso. Raiz de 121 pertence ao intervalo 5 fechado, 10 aberto? Sim ou não? Quem é a raiz de 121? É 11, né? Acho que não. E aí 11 É. não tá nesse intervalo, é maior, então não pertence. Eu posso dizer que o intervalo de 6 até 8 está dentro desse intervalo? Peraí. O intervalo de 6 até 8, ele está dentro desse intervalo? De 5 Sim. até 10? Tá, né? Só que aí eu vou usar contínuo, porque aí eu tô falando de intervalo que é um conjunto de números. Todos os números entre 6 e 10 estão dentro do intervalo de 5 até 10. Então, esse intervalo está contido no intervalo que eu dei. É um subconjunto. Muito bem. Vocês acham essa ideia difícil? Não. 20 até 30. Fui comprar uma passagem de ônibus, aí eu ia viajar dia 10, mas eu descobri que eu vou ter que trabalhar e não vou poder viajar. E eles me deram um prazo do dia 20 até o dia 30 do mês seguinte, do próprio mês, quer dizer, para poder fazer essa viagem. Então, minha pergunta é o seguinte: se eu quiser viajar, se tiver ônibus disponível e eu quiser viajar dia 21, eu posso? Pode. Posso, né? Porque dia 21 tá nesse intervalo. Se eu quiser viajar no próprio dia 20, eu posso? Pode. Posso também, porque dia 20 tá dentro desse intervalo. Dia 29, às 11 horas e 59 minutos. Posso viajar? Pode. Dia 1º, posso viajar? Não. Não, né? Porque não tá no intervalo. Não. Eu posso falar que eu tenho do dia 21, inclusive o dia 21, até o dia 29 para viajar? Posso falar isso? Pode. Então tá contido. Ou seja, o intervalo de 21 até 29 está contido no intervalo de 20 a 30. Ou o intervalo de 20 a 30 contém o intervalo de 21 até 29. Se eu quiser viajar dia 23 às 11 horas da manhã, se tiver ônibus disponível, posso viajar? Sim. Posso. Agora eu fui em outra empresa de ônibus, eles me cobraram, eles me deram a diferença, a passagem era mais barata, só que estava assim, ó, dia 20 e dia 30. Mas a passagem está mais barata. Por que será que a passagem ficou mais barata nesse caso em relação à outra? Porque o dia 20 e o dia 30 não estão contando?
Exatamente, dia 20 e dia 30 não estão contando. Eu não posso viajar dia 20 nem dia 30. Eles tiraram 2 dias meus aí. Eu só posso viajar do dia 21 ao 29. Então, dia 20 não está incluído. E nem o dia 29. Se eu quiser viajar dia 21 à meia-noite, às 0 horas, eu posso? Sim. Posso. Se eu quiser viajar dia 29, às 23 horas e 59 minutos, falta 1 minuto para passar pro dia 30. Pode. Posso. Professora, ali no dia 29 você botou que ele não tava ali, mas ele tá. O Edinho tá com um traço aqui, eu acho que é o S sem traço. Não entendi. No dia 29, embaixo do 20, o E tá com traço, aqui é o S sem traço, porque o 29 tá entre o 20 e o 30. Isso, 23 e 59. Falta 1 minuto pro dia 30, então você Não, pode... aqui do outro lado. Ah, tá. Aqui era 29, não, aqui é 30. Desculpa, obrigada. Muito bem. Essa ideia da viagem, do tempo que a gente tem para viajar, eu acho que na prática é a melhor, pelo menos é o exemplo que eu vejo mais prático para a gente entender intervalo. Porque normalmente quando a gente ensina isso no ensino médio, os alunos ficam boiando, eles não conseguem enxergar essa ideia de intervalo. Então, acho que isso da viagem é o período que você tem para viajar, dá para ter uma noção melhor do que é um intervalo. Tá. Muito bem. Eu posso dizer, então, que eu tenho um infinito dentro do outro, não posso? Ó. 0 e 1. Entre 0 e 1 existem quantos números? Infinitos. Porque qualquer número que você pensar entre 0 e 1, eu consigo colocar outra aí no meio. Claro que é um número quebrado, né? Mas eu consigo colocar. Então, entre 0 e 1 existem infinitos números. Entre 1 e 2 também existem infinitos números. Se você pensar na reta numérica toda, menos 1, menos 2 e por aí vai, para o lado de cá também, você vai ver que a reta ela é infinita, de um lado e para o outro. Só que entre cada dois números inteiros eu tenho infinitos números. Então isso é legal porque dá a ideia de que existem infinitos com mais conteúdo do que o outro. Ou que seja mais denso. A gente fala que é mais denso, né? O conjunto da reta dos reais é mais denso do que o conjunto da reta entre 0 e 1. Só que entre 0 e 1 eu consigo pegar infinitos números. O que eu quero dizer com isso? Existe um negócio em matemática que a gente fala que é a ideia da teoria de Cantor. Cantor falou o seguinte, por exemplo, se eu pegar o intervalo de 0 até 1 e pensar que eu vou fazer um prédio infinito. Então, por exemplo, o térreo eu vou ligar com o número 0. O primeiro andar eu vou ligar com, sei lá, com 0,01. O segundo andar eu vou ligar com 0,02. O terceiro andar eu vou ligar com 0,03. Nessa brincadeira, eu consigo fazer uma relação entre infinitos números entre 0 e 1 e a reta numérica dos naturais. Para qualquer número natural que eu pensar, eu consigo achar um correspondente para ele entre 0 e 1. Por exemplo, número 1 milhão. Então eu vou ter 0,000 milhão de casas.
Número 1 bilhão. Se eu for seguindo esse raciocínio aqui, que a gente está fazendo. 0,0, 1 bilhão de casas de 0 a 1. Então, entre o intervalo de 0 a 1, eu consigo relacionar infinitos números com infinitos números da reta numérica. E aí, quem pensou nisso foi Cantor, né? É meio uma viagem, mas eu acho muito legal, porque você consegue ver a ideia de infinitos de tamanhos diferentes. E isso ajuda a entender as dimensões, o universo, teorias do universo que mostram que pode... Enfim, deu para entender a ideia? Eu sei que é abstrato, mas é importante. Vocês conseguiram entender essa ideia? Então tá bom. Então vamos continuar aqui. Se eu der esse intervalo aqui de menos infinito até 10, fechado. Se eu representar por conjunto, isso aqui é o quê? X é um número real, tal que o quê? X é menor ou igual que 10. Antes de 10, ele está no intervalo. Número 12, ele pertence a esse intervalo aqui, de menos infinito até 10? Sim ou não? Pertence ou não? Não, né? Se eu pensar no menos raiz de 100, ele pertence ou não a esse intervalo? Pertence, né? Porque a raiz de 100 é quanto? 10. Então, vai ficar a mesma coisa aqui, menos 10. Se eu pensar na raiz de 25, ela pertence ou não a esse intervalo? Pertence. Por quê? Igual a 5, né? 5 é menor do que 25. Então, pertence. Eu posso falar que o intervalo que vai de menos 8 até 10 está contido nesse intervalo de menos infinito até 10 fechado? Sim. Eu posso falar que o intervalo de 2 até 3 fechado no 2 e fechado no 3 está dentro desse intervalo de menos infinito até 10? Sim, né? Eu posso falar que o intervalo de, por exemplo, 8 fechado até 20 aberto, ele está no intervalo de menos infinito até 10? Não. Não, né? Mas se eu falar assim, ó, aqui é 10 fechado e pra cá não tem nada. E aí eu tenho esse daqui, ó, aberto no 8 e vai para mais infinito. Então, se eu pensar nesse intervalo aqui de cima, ele é de menos infinito até 10 fechado. Se eu pensar nesse intervalo aqui de baixo, ele é de 8 aberto até mais infinito.
Se eu quiser juntar os dois, A união B, que intervalo que eu vou ter? Ele vai vir do menos infinito, vai ter o 10 dentro, vai ter o 8 dentro e vai até mais infinito. Então, aqui a união é o próprio conjunto. E se eu pensar na interseção? Quem é que está no A e no B ao mesmo tempo? Tem que ver onde tem a cobrinha em cima e embaixo ao mesmo tempo. Ó. Desse pedaço aqui do 8 até o 10. Só que eu quero interseção. Aqui o 8 está pintado, mas embaixo não. Então, ele vai ficar aberto. E aqui o 10 está pintado e em cima também. Então, aqui ele é pintado também. Então, aqui a interseção seria aberto no 8 e fechado no 10. Foi? Foi. Muito bem. E se eu tiver assim? Esse aqui é o intervalo A. O intervalo B é assim. O intervalo C ele é assim. E o intervalo D tá. Se eu quiser fazer A união B, união C, união D, quem é que vai entrar no intervalo? União é pegar todo mundo e botar na mesma reta. Então, entra do menos infinito até o 5 pintado. Entra do 5 até o 12 pintado também, porque no C tem o 12 até mais infinito. Ou seja, entra toda a reta numérica. Sim ou não? Sim. Porque todo mundo fica na mesma bagagem. Agora, se eu pensar em A, interseção B, interseção C, interseção D, quero saber um intervalo que seja em comum aos 4. Ó, entre o B e o C eu não tenho nada. Porque no B o 5 está incluído, mas no C não. Entre 5 e 12 não tem comum. O 12 em um está aberto, o outro está fechado. Entre o A e o D também não tem nada. Então aqui é vazio a interseção entre eles, todos. Se eu fizesse A interseção D, aí sim, eu teria do 4 aberto até menos infinito. Então eu teria menos infinito aqui até 4 aberto. Foi? Sim ou não? Sim. Vou falar isso aqui. Vamos representar isso aqui através de reta, depois vamos fazer exercício. O A, ele é aberto ou fechado no zero?
Fechado. Fechado, né? Então, bolinha pintada. E aí ele vai até o 2. No 2 ele é aberto ou fechado? Fechado. Então, bolinha pintada. Aí vem o B. No B eu tenho 0,3. No 0 é bolinha aberta ou fechada? Aberta. Aberta, porque não tá com o colchete para dentro. E ele vai até o 3. Bolinha aberta ou fechada no 3? Aberta. Aberta também. Agora, o C é de 1 até 6. Então, A, B, C. Ele começa no 1 aberto. E vai até o 6 aberto ou fechado? Fechado. Bolinha pintada. Depois eu tenho o D. Ele começa no 0 e vai até o 5, fechado. Fechado não, aberto. Agora, se eu perguntar quem é A união B, é eu pegar todo mundo que está no A, todo mundo que está no B e botar numa reta só. Então, começa no 0 pintado e vai até o 3 aberto. Então, fechado no 0, aberto no 3. Foi? Foi. Se eu perguntasse quem é A interseção B, qual é o intervalo que está em comum entre o A e o B aí? Ó, 0 está em comum e vai até o 2, né? Depois do 2, entre o 2 e o 3, não. Então, o intervalo aqui seria aberto no 0, porque um não tem, outro tem. E ele vai até o 2 fechado. Se eu perguntasse quem é B menos A, ou seja, qual é o intervalo que tem no B, mas que esse intervalo não tem no A? O 3 Quem seria? seria o 3. Entre o 2 e o 3, né? Aí ficaria 2 aberto e 3 aberto. Se eu perguntasse quem é A interseção B, interseção C, interseção D, ou seja, qual é o intervalo que tem em todos eles? O 0 não é, tá vendo? Mas aqui no 1, ó, o 1 tem todos eles. Então, aberto no 1, porque esse aqui tá aberto, né? Até o 2, ó. Então, aqui, aberto no 0, ou seja, colchete para fora, até o 2 fechado. Se eu falasse quem é C menos D, é o pedaço do intervalo que está no C e que não está no D. Ó, esse pedaço entre 5 e 6 tem no C, mas não tem no D. Então, é esse que eu vou usar aqui na hora de tirar. C menos D vai ser o quê? 5 aberto até o quê? 6 fechado. Na verdade, 5 fechado, né? Porque ele não tá no marcador. Foi? Agora, se eu perguntasse quem é D menos C, ou seja, qual o pedaço do intervalo D que não tem no C? É do 0 até o 1. E aí é 0 aberto até 1 aberto. Tudo bem? Sim. Se eu perguntar quem é A menos D,
Seria 2 Oi? seria o 2 até o 5, né? Do 2 até o 5? Isso. Do 2 até o 5 seria D menos A. Que aí no D, ó, no 2 aqui seria aberto e no 5 também. A menos D é o intervalo que tem no A, mas que não tem no D. Todo intervalo A está no intervalo D. Então, essa subtração dá vazio. Não tem nenhum intervalo do A que não esteja presente, que não esteja contido no D. Tudo bem? Sim. Ok. Esse número é racional ou irracional e por quê?